se hoje na vida adulta eu tenho um dedo podre, é bom eu buscar a raiz disso e muito provavelmente ela tá em alguma disfunção no meu sistema familiar. Eu tô predestinado a fracassar nos relacionamentos? Estás predestinado a fracassar nos relacionamentos se tu... Outra coisa que eu percebo muito nas relações, os papéis invertidos. Boa, vamos falar sobre isso então. As mulheres se tornaram muito masculinas, né? Para essas mulheres que estão sobrecarregadas, que têm dificuldade realmente na comunicação com esse homem, é interessante que a gente pare de olhar para essa mulher e veja o que realmente esse homem tá fazendo de errado, e seja interessante realmente a mulher começar a recapitular esse relacionamento e pensar, vale a pena estar com esse homem? Ainda dá de corrigir esse homem? Ou será que é muito mais olhar para dentro da mulher em si para resolver esse relacionamento? Ela encontra esse cara bonzinho, esse cara legal, esse cara de família, esse cara completamente diferente do pai dela, o cara que ela precisava, só que ela não vê tesão nele. Mas eu não me sinto completa. Isso vai acontecer? E como é que a pessoa consegue corrigir isso? Loli é terapeuta sistêmica, especialista em relacionamentos e limpezas energéticas. E nesse vídeo falamos sobre o segredo dos casais que dão certo e como a constelação familiar pode transformar seus relacionamentos. Quais são as 3 leis que regem o relacionamento? O meu pertencimento, de que todos têm direito no sistema, todos têm um lugar no meu sistema. O dar e receber, que é onde pesa as relações, e se uma mulher está no lugar da mãe do seu parceiro, ela se vê maior que ele. Ela tá na comunicação super agressiva e tá num lugar maior. E o casamento, os dois têm o mesmo tamanho, é de igual para igual. E tem a hierarquia, que fala sobre o respeito a quem veio antes. Se os dois buscam o mesmo objetivo, ou se não, se eles estão emaranhados com algumas coisas mal resolvidas e trazendo essa bagagem para o relacionamento através de conflitos. Então eu sinto que a bagagem, o que ele traz, é muito importante. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Loli, o dedo podre no relacionamento, Sim. o problema é nosso mesmo? Vem do nosso sistema, digamos assim, né? O como a gente funciona, o nosso comportamento, diz muito respeito ao sistema que a gente vem, ao nosso clã, à nossa família, né? Então, isso é o que nos forma para a vida. Então, se hoje na vida adulta eu tenho um dedo podre, é bom eu buscar a raiz disso e muito provavelmente ela tá em alguma disfunção no meu sistema familiar. Tá, mas eu particularmente achava que normalmente quando eu tô repetindo um padrão, a culpa era sempre minha. Tu tá dizendo então que talvez não seja realmente culpa minha, seja de algo sistêmico lá de trás, do clã, da família? E que esteja no teu destino. No meu destino? Exatamente. Tem muitas questões de bloqueios, de disfunções que estão no meu destino, que vem do meu clã. Então, digamos que o nó vem do meu sistema familiar. Se eu tenho dedo podre, se eu tenho dificuldades financeiras, se eu tenho um casamento que eu tô sempre em conflito, né? A gente pode investigar isso lá no nosso sistema, em como a gente foi criado para o mundo, né? A nossa educação, a nossa base, mas isso muitas vezes está no nosso destino também, sabe? Tá, eu quero saber mais sobre essa questão de destino, depois eu quero partir pros padrões, tá? Sim. Mas o que tu fala de destino, assim, eu tô predestinado a fracassar nos relacionamentos? Estás predestinado a fracassar nos relacionamentos se tu ocupa um lugar errado, se tu tem uma consciência errônea com relação aos teus pais, à tua família, ao teu sistema familiar. Então, isso é muito de ti, né? De como a tua consciência processa os teus relacionamentos, a vida, a tua percepção de mundo, mas muitas vezes a gente tá emaranhado e nosado em alguma questão familiar mal resolvida e a gente carrega isso pro nosso destino, pro nosso futuro. Ah, isso daí me deu um nó na cabeça, porque assim, tá, ok, então vou voltar um pouquinho pra trás e vou te perguntar, como é que a gente consegue identificar esses padrões de um relacionamento que a gente ainda não curou e que a gente tem que olhar pra trás dos nossos pais, dos nossos avós, seja lá pra onde que for, como é que eu identifico esses padrões pra eu resolver? Acho que o primeiro ponto, né,
É muito uma autoconsciência de perceber que um relacionamento não tá dando certo. Ou que eu tô repetindo um padrão de homem na minha vida. Eu sempre atraio um homem que eu passo por traições. Eu sempre atraio um homem que tem problema com vícios, com bebidas. Aí, a partir desse momento, eu tomo consciência sobre algumas coisas que não estão dando certo, eu posso investigar isso no meu sistema. Muito provavelmente, se é uma questão de traição, isso já acontece no meu sistema familiar, com a minha mãe, com uma tia, com uma avó. Se eu tenho problemas com homens que têm essas questões com vícios, muitas vezes isso já vem emaranhado lá de trás. E por que que tá no meu destino? Porque às vezes a minha consciência sobre a família, como eu lido com a minha mãe, com o meu pai, o meu relacionamento com os meus familiares fazem eu trazer isso para o meu destino. Tá, mas olha só, a gente não tá tirando a responsabilidade da pessoa em si que está passando por esse problema, porque, bom, são 8 bilhões de pessoas no mundo, Claro. alguém vai estar errado nessa relação. Uhum. Mas será que isso não é tirar a responsabilidade de alguém que também tá sendo errado nesse relacionamento e pensa que o problema é no outro? Perfeito. A gente chega num ponto da constelação que a gente chama de amor cego pro amor que vê, ou amor consciente. Amor cego é esse processo de a gente querer salvar o outro. Aí que eu me coloco num emaranhado dentro do meu sistema, né? Então, quando eu quero salvar os meus pais, quando eu julgo os meus pais, quando eu não aceito a história da minha avó, que passou por traição e sempre aceitou aquele marido, ela nunca se separou e ele traía ela direto. Então, quando eu trago essas percepções, né, de acordo com o meu sistema e dentro da tua consciência, é uma autorresponsabilidade. Né? Mas dentro disso, a gente precisa perceber que muitos dos nossos comportamentos, das travas da nossa vida, elas vêm por conta do destino e desse sistema, de como ele funciona, né? Então, não é um pouco da tua autoconsciência, né? Para gerar essa autorresponsabilidade, para te querer mudar um padrão. Por que que eu sempre atraio, então, homens que me traem? Mas, para entender isso, tu vai cair no teu sistema. Então, né, dentro disso a gente percebe, não é que a avó é a culpada. É que aquela informação tá dentro da minha história familiar. E aí aquilo ressoa no meu destino, no meu caminho. É um pouco de a gente ter autorresponsabilidade para compreender e querer mudar esse padrão, romper com esse padrão. E um pouco a gente entender que a gente faz parte desse sistema. Então, para que eu possa romper com isso, eu preciso criar essa consciência, essa autorresponsabilidade. Então, ela não tá distante. Mas eu funciono de acordo com essas histórias, esses emaranhados, essas histórias mal resolvidas. E também com muita força que o nosso sistema traz, né? Tá, eu gostei disso. Eu gostei dessa parte que não é 880, né? Isso. Temos aí uma variedade de pessoas e, consequentemente, alguém vai estar errado nessa relação. Não necessariamente alguém vai estar errado, Sim. né? Como eu falei, não é 880, né? Mas enfim, olha só. Depois de identificar esse padrão em mim, ok, eu tenho um dedo podre para relacionamento. E eu tô tentando entender de onde que vem esse padrão. Para quem que eu tenho que olhar dentro da minha família que fez com que esse padrão venha à tona na minha vida? É do meu pai? É da minha mãe? É do meu avô? Como é que a gente consegue identificar isso? Seria tão mais fácil se a gente tivesse receitas prontas, Sim. né? Mas cada alma é uma alma. Então, eu digo que muitas vezes a gente tem ali uma base, por exemplo, para mulheres, a gente tem que olhar para a relação com o pai. Porque ele é o primeiro homem da vida dessa mulher. Então, se ela tem um pai bem resolvido dentro do coração dela, uma história bem resolvida com esse pai, e hoje a gente sabe que, né, no coletivo tem muitas histórias de pais ausentes, né, do pai que traiu a mãe. Então, a mulher, ela já traz um pouco desse dedo podre com relação ao pai. E o homem com relação à mãe. A gente passa a investigar daí. Porém, cada alma é uma alma. Então, quando a pessoa está passando por uma constelação familiar em si, uma sessão para investigar o seu dedo podre, o seu padrão repetitivo, a gente pode cair em outros lugares, né? A gente pode cair na história da avó, do bisavô, alguma questão que ela pode estar enredada ali. Mas, a princípio, para mulheres, a gente investiga essa relação com o pai, que Freud já falava sobre isso, através do Édipo, né? Então, é a primeira paixão da vida da mulher. E o homem, a gente passa a investigar na sua relação com a mãe. Por isso que eu passo muito para as minhas clientes, né? Quando elas estão conhecendo alguém, de fazer essa pergunta curiosa sobre como é o relacionamento dessa pessoa com a sua mãe. Deixa eu te falar nisso.
Eu toquei nesse assunto esses dias com a minha esposa. Sim. Que eu fui intencional no nosso relacionamento. Tá. Eu perguntei pra ela, como é que funciona o teu relacionamento com teu pai? Bom, eu estudo Ótimo. psicologia, né? E também estudei muito sobre essa questão do Édipo. Do Édipo. E, cara, é sensacional. Sim. Não é que ela vai ser 100% toda hora Sim. que vai responder a essa questão. Uhum. Mas eu perguntei, qual é a relação que tu tem com teu pai? E ela falou que era muito boa e tudo mais. E eu vou ser sincero contigo e com o público. Quando um homem ou uma mulher tem essa informação, fica muito mais fácil para esse relacionamento ir para frente ou não, Sim. tá? E aí eu vou para um lado novamente, porque eu já fiz isso num podcast, só que eu não consegui me colocar bem o que eu queria falar. Aham. Se o homem tem essa informação de que a mulher tem um problema com o pai, ou seja, o pai é ausente, ele pode usar isso de forma consciente ou não, de forma a manipular ou não, esse relacionamento para que aconteça ou para que ela fique na mão dele. Infelizmente, isso acontece. Tem pessoas inteligentes o suficiente para fazer dessa forma. Eu fiz dessa forma para que eu conseguisse me alinhar com os pensamentos e com o que a minha esposa acredita de relacionamento conjugal e também parental. Tá? Então, quando eu vi que ela tinha um relacionamento muito bom com o pai dela, o que eu fiz? Porque eu queria um relacionamento com ela, eu já adorava ela. E eu perguntei, ela falou, é muito bom, é muito agradável, ele sempre tá comigo, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que o pai dela fazia. Claro. Então, assim, manipulei, assim, de certa forma, sim, mas não de uma forma pejorativa. Mas isso é muito complicado a gente falar para outras pessoas sem uma boa intenção. Como é o relacionamento nosso com os pais. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, já que eu dei esse parênteses, até me corrigir num dos episódios, porque eu falei de uma forma que pareceu meio babaca, eu acho. Tá. E agora eu espero ter corrigido isso, tá? Mas assim, ó, se a pessoa tem um padrão ali, tá? E ela identificou que veio do pai dela. O pai dela é ausente, ok? O pai dela é ausente. E ela vem repetindo padrões, onde que ela encontra namorados que também se ausentam, namorados que uma hora chama ela às 19, 20 horas de uma sexta-feira, ok? Já sabemos. E aí depois ele some numa segunda-feira e vai te chamar lá na quinta, na sexta. Sim. Acontece, sabemos isso, é muito comum esse acontecimento na vida das mulheres e dos homens, ok? Tá, ela identificou isso. Como é que ela corrige? Mas eu não quero falar agora da questão da constelação familiar, como é que ela corrige isso. Depois a gente pode falar mais nessa parte técnica, para quem quiser te procurar. Sim. Mas se ela não quer olhar para a parte da constelação familiar, ela identificando esse padrão com uma pessoa, com a mãe ou com o pai dela, como é que ela consegue quebrar esse padrão? Com consciência, né? Com um amadurecimento na consciência, porque tudo depende da perspectiva dela. Então, se ela tá presa olhando para aquele pai ausente, aquele pai que faltou com ela, se separou da mãe, não esteve ali presente na vida dela, e ela fica nessa falta, ela sente essa falta, essa percepção de falta na consciência dela, ela tá presa. Então, a gente trabalha na consciência dessa pessoa, de ela trazer uma nova perspectiva para a infância e para aquilo que aconteceu. Não é romantizar. Não é apagar da memória aquelas dores, mas é conseguir se reconciliar, fazer com que aquilo pertença. Então, infelizmente, a gente vai, ou felizmente, para a parte técnica da constelação, onde a gente fala das ordens do amor. Então, cada relacionamento é como se ele tivessem leis para dar certo. Então, quando eu não dou certo com alguns homens, né, no meu relacionamento afetivo, eu identifiquei que isso tá lá no meu pai, numa ausência do meu pai, eu trabalho dentro dessas leis. Eu preciso fazer com que aquilo pertença à minha história. Eu preciso deixar o meu pai no lugar dele, respeitar aquilo que foi e ficar com as minhas dores, sabe? Então, é como se eu não ficasse presa àquele débito. Eu trago uma nova consciência para aquilo, uma nova perspectiva. Eu amadureço e saio desse amor cego pro amor que vê. Eu saio desse amor que eu não tive, né? O amor cego que diz que eu tenho que salvar alguém, que o meu pai não estava ali, então eu tive que salvar minha mãe, enfim. E que gerou esses bloqueios no relacionamento dela, pro amor que vê. Então, eu deixo meu pai com as questões dele, ele me deu a vida, eu recebo aquilo e faço algo de bom com isso. Então, a gente trabalha no amadurecimento dessa consciência, né? Dessa pessoa, para que ela consiga romper esses padrões. Então, ela precisa amadurecer. Tá, legal, interessante. Eu quero
Eu tô com uma dúvida genuína, tá? Primeiro, eu queria falar sobre essa questão da Ordens do Amor, que tem leis aí. E eu sim. fico meio que... Vou ser sincero contigo, leis me deixam com o pé atrás porque me dá vontade de burlar. Claro. Não todas, tá? Sim. Mas depois a gente conversa sobre isso. Sim. Ó, se uma mulher está ferida por causa de relacionamentos, poxa, não deu certo e tudo mais, aí ela percebe que o problema é lá no pai, e o pai dela feriu ela, feriu a mãe dela. Não vai ser meio desafiador essa mulher olhar pro pai dela e falar, tá bom, eu te entendo, ou respeito, eu te perdoo, eu entendo, eu te coloco no lugar para que eu consiga ter novos relacionamentos? Como é que é falado isso pra ela? Como é que é disposto isso na mente dessa mulher que é ferida todos os dias por um relacionamento? E eu olho pro pai e percebe que talvez ele seja o culpado. Vou colocar bem talvez sim, aqui, tá? Sim. Porque a gente não sabe como tu falou. Claro. Como é que ela olha pra esse pai e fala, ok, eu te perdoo? Lembra que eu te falei que às vezes eu não faço sessão de constelação de primeira? Sim. A gente pode tocar nesse assunto, tá? Exato, esses assuntos são conflitantes. Na realidade, a gente diz que ela precisa concordar com a história dela para conseguir se reconciliar com aquele fato e ficar em paz. E concordar com a história dela, algumas pessoas eu sinto que chegam querendo algo pronto, tipo, então eu vou ter que aceitar que o meu pai me abandonou na infância para que eu dê certo com os homens. Então eu vou ter que aceitar com base nessa raiva? Ou eu concordo que lá atrás o meu pai sumiu da minha vida e concordar com o coração é se reconciliar com aquilo, isso me impactou, isso me gerou dor, isso me deixou dentro dessa ferida de rejeição, de abandono. Eu vejo isso, então eu acolho. Eu concordo que isso aconteceu comigo. E aí eu deixo aquilo pertencer à minha história, que é uma das leis, né, das ordens do amor, que é o pertencimento. Eu faço com que aquilo pertença. Isso faz parte da minha história. Faz parte de como eu me tornei uma mulher hoje. A partir disso, eu consigo me reconciliar. Eu digo que as pessoas elas têm que ter sede de querer se reconciliar com o seu passado. Porque algumas querem fazer só para que hoje dê certo. Então tu diz que eu tenho que me curar com meu pai para que hoje eu dê certo com um cara, então eu vou ter que fazer isso na marra. E aí isso não gera movimentos na alma. Isso é racional, sabe? Poxa, então entendi, ok, foi esse meu pai, vou ter que engolir ele e vida que segue. Isso não vai, de fato, destravar os teus relacionamentos. Quando o processo é na alma, precisa acontecer no coração. E aí, se reconciliar com isso é concordar com o que foi, da forma que foi. Como foi possível lá atrás. Com aquilo que meu pai pôde me entregar, aquilo que a minha mãe conseguiu fazer daquilo e a vida que eu recebi. Se eu tô viva hoje, alguma coisa deu certo. Sim, com certeza. Mas, nesse sentido. Poxa, eu tô me colocando no lugar dessa mulher, tá? Desse homem que também tem problema, tá? Sim. Tu me falou aqui, ó, que ela tem essa dor e ela falou, tá, eu vou perdoar ele, dane-se, vou perdoar pra que eu consiga me resolver aqui. Dá pra entender, dá pra entender. Mas forçar isso, eu vou colocar forçar entre parênteses porque não é forçado, Claro. né, provavelmente. Mas como é que tu coloca no coração dela que ela precisa genuinamente perdoar o seu pai ou colocar ele no lugar dele pra que ela olhe e fale, ok, isso daqui tem que ser sincero de mim. Não demanda um tempo, e às vezes muito tempo, por exemplo, meses, anos, pra que esse perdão realmente venha à tona? Eu vejo muito isso nas sessões de constelação e eu digo para cliente muitas vezes que hoje só foi possível ela ver. E com o tempo ela vai conseguir digerir e colocar aquilo no lugar. Ah, boa, gostei. Porque não tem mágica, sabe? Eu digo que constelação não resolve as coisas em uma sessão. Algumas pessoas conseguem só ver. Quando, inclusive, eu peço, né? Fala com teu pai, diz, pai, eu senti tua falta. E algumas vão lá e falam, pai, eu senti tua falta, com raiva. Já outras falam, pai, eu senti tua falta, desabrochando no coração. Isso é o que gera movimento na alma. Sabe? Realmente colocar aquilo no coração, deixar pertencer. E muitas vezes soltando o emocional, soltando aquela dor, soltando o choro. Aí movimenta na alma e movimenta na vida. Não fica no racional. Pai, eu senti tua falta. Então, verdade. É bom ter um equilíbrio, né? Com certeza. Não passar por seus valores, mas entender que às vezes teus valores estão te atrapalhando em alguma questão. Sim. Então é interessante que a gente olhe para esses dois lados, com certeza, e ver aquilo que mais ressoa no teu coração, com certeza. Sim. Só que assim, eu quero falar sobre uma questão aqui, que é assim, ó, a pessoa se curou, ok. E vamos dizer que ela está preparada para um novo relacionamento. E ela encontra aquele cara, eu vou colocar bonzinho, tá? A gente sabe que na internet tem esses negócios, nunca seja bonzinho com uma mulher e tudo mais, ok. Tem os dois lados, é entendível, mas também ao mesmo tempo tem um extremo aqui, né? Temos que cuidar dos extremos.
o cara bonzinho nem sempre vai ser o cara mais legal do mundo. Sim. Convenhamos, né? Convenhamos. Então, ela encontra esse cara bonzinho, esse cara legal, esse cara de família, esse cara completamente diferente do pai dela. O cara que ela precisava. Só que ela não vê tesão nele. E eu não tô falando nem de sexualmente, eu tô falando da vida. Esse cara não dá prazer pra ela na vida, não dá emoção. Nem todas as mulheres querem emoção também, né? Não tô falando aqui do 880 novamente, Sim, tá? sim. É que é bom explicar isso pra internet, né? A gente sabe. Então, ela olha pra esse cara e ela não vê mais vontade. Essa terapia, ela vai curar isso realmente? Ou ela precisa de um tempo e amadurecimento nesses novos relacionamentos? Passar por esse relacionamento desse cara bonzinho e perceber, cara, ainda não é isso. Talvez seja o próximo. Talvez seja o próximo. E aqui eu não tô dizendo que a pessoa precisa necessariamente começar um relacionamento e terminar nele pelo resto da vida. Se não tá funcionando, não tá gostando do cara, é interessante que saia. Deixa ele livre pra outra pessoa e você livre pra outra pessoa também. Sim. Mas eu tô falando daquela pessoa que, poxa, me curei. Encontrei um cara bacana, mas eu não me sinto completa. Isso vai acontecer? E como é que a pessoa consegue corrigir isso? Sim. Primeiro que eu acredito que a gente nunca se curou por completo. A gente tá se curando Isso. até o fim da vida, sabe? Então, se ela se curou com relação aos relacionamentos e ainda sente uma certa insatisfação com um cara bonzinho, aquele cara que tem tudo pra dar certo, é bom ela ir a fundo dentro dessa insatisfação, né? E muitas vezes a gente também pega os extremos. Por exemplo, a pessoa já se curou, entendeu? Vamos usar o exemplo do pai que trai. Né? E aí ela atraía os caras que traíam e hoje ela atraiu o cara que é super leal. E ainda assim ela tá insatisfeita com ele. Tem outras questões bem complexas que regem também os relacionamentos que ela pode estar se emaranhando em outros lugares, sabe? Dentro dessas insatisfações. Muitas vezes a gente leva pro extremo, por exemplo, aquele pai que traía era o molde que ela tinha de amor. Então, ela não tá tão curada assim. Ela já viu que o problema tava no pai. E aí, ela encontra o cara leal e bonzinho. Ainda assim, ela se sabota pra buscar aquele cara maldoso. Porque aquilo ali é o que serve pra ela. Aquilo ali é onde ela consegue se conectar ainda. Então, eu digo que é um processo que a gente vai curando, sabe? Eu, na minha vida pessoal, eu não me curei uma vez só com relação ao meu pai, mas em várias. Em várias sessões, em várias fases diferentes, onde eu acessava uma trava, às vezes caía no pai. Acessava de novo uma trava com relação a outro assunto e caía em outros processos. Por isso que eu digo que não tem uma cura efetiva para o relacionamento dar certo. Até porque, em um casamento, a gente vive várias fases diferentes também. E conflitos vão surgindo, questões diferentes também. E dentro disso, a gente, muitas vezes, cai em outros lugares. Sabe? Então, é uma cura constante, assim, né? Eu não digo que a gente tá pronto para uma relação, sabe? E essa insatisfação, ela pode levar ela, enfim, para o casamento dos pais de novo, ou ela tá levando para extremos. Sim. Olha só, Loli, eu fico pensando nessa questão, tá? Da pessoa que se curou, só que o ambiente dela vai modular ela da forma que o ambiente quiser. Ou das pessoas com quem ela convive. Vamos supor que ela estava naquele relacionamento muito ruim e ela ainda não tinha se curado antes da terapia. Então, aquele ambiente, aquelas pessoas amigas ou amigos delas falavam sobre isso, de que homem trai, de que homem é isso. E na internet também, ela consumindo esse tipo de conteúdo. Sim. Então, eu acredito, tu pode me corrigir também ou acrescentar, de que depois dessa terapia, depois dessa conversa muito boa que ela teve sobre relacionamento e essa cura que ela teve no pai ou em alguém da família, é interessante que ela olhe também para o seu ambiente e como é que ela consome o ambiente digital. Por exemplo, seguindo páginas de fofoca. Eu sempre falo das páginas de fofoca aqui. Que a pessoa pode ficar à vontade, ver fofoca e tudo mais. É interessante em alguns momentos, mas aquilo lá modela a gente também, né? Deixa algumas cicatrizes na nossa cabeça que a gente nem sabe. Sim. Então é interessante que ela também olhe pra isso. Pare de seguir algumas páginas que falam sobre traição, porque isso daí vai levar pra frente. Exato. Começa a falar pros seus amigos, olha, eu não quero mais saber desse assunto, eu não quero que toque mais no assunto do meu ex que me traiu, eu não quero que fale essas coisas. E também outra coisa, que é a palavra do ano pra mim, é seja intencional nesse relacionamento. Poxa, não tá dando tanto certo? Seja mais intencional.
Claro, na medida do possível. Se esse Sim. relacionamento tá ecoando pra ti ou ressoando da melhor forma possível. E você vê que o problema talvez seja você, seja mais intencional, Sim. né? Fale o óbvio. Fale o E óbvio. eu vejo que isso é um problema comum nos relacionamentos. E principalmente a gente pode já vir para uma relação curada do pai ou curada da mãe. E ainda assim esse óbvio fica oculto e as pessoas vão se distanciando. A comunicação dentro de um casamento, de um relacionamento afetivo, ela é primordial, assim, para que aquilo dê certo ou não. Então, muitas vezes a gente até tá com alguns aspectos curados no nosso coração e ainda assim não dá certo. Falta comunicação, falta intenção, sabe? Então, tem muito disso. Outra coisa que eu percebo muito nas relações é os papéis invertidos. Boa, vamos falar sobre isso então. Tá, o que tu acha sobre essa questão? As mulheres se tornaram muito masculinas, né? Verdade. Pode continuar, é que eu tô afoito aqui porque Sim. tu tá tocando num assunto que eu gostaria muito de falar no podcast. Que Pode bom. ficar à vontade, vai. Mas isso aconteceu, eu acho que por toda se a gente for olhar para o nosso passado, as mulheres, né, que foram tão reprimidas lá atrás, elas conquistaram o seu lugar, mas elas conquistaram com muita luta. Com certeza, né? com certeza. E chegando nesse lugar, elas não pararam de lutar. E a gente tem que parar de lutar. Os homens se tornaram tão bonzinhos, né? Deixando que a mulher tome esse espaço. Pra se encaixar aonde que algumas mulheres queriam que ele se encaixasse, né? E aí transformaram eles em homens, não vou dizer afeminado, porque essa não é a palavra, mas mais na energia feminina, né? Sim, Pode continuar. porque, na verdade, se tu tá num relacionamento que a mulher toma a frente e resolve, o homem tá ali, só deixando que ela faça isso, porque é confortável, né? Então, eu sinto que a gente entrou nesses papéis bem invertidos. Eu vejo isso em muitas sessões de terapia, onde a mulher ela tá muito masculina e ela não consegue desligar o masculino dentro de casa, porque ela já atingiu aquilo na vida profissional. E a gente precisa da energia masculina no profissional para agir, para fazer, para tomar iniciativas, para dar conta, né? Mas quando a gente chega em casa, falando com mulheres, né? Com os nossos homens, com o nosso parceiro, a gente não pode trazer essa educação, esse tipo de comunicação com eles. Não funciona, porque a gente acaba invertendo os papéis. E eles se tornam bem passivos, acabam não fazendo nada e a gente vai tomando a frente. E as mulheres se tornam irritadas, sobrecarregadas. Falta comunicação, né? Então, eu percebo que isso acontece bastante. E as mulheres se perdem exatamente aí. É que, assim, ó, convenhamos, tem relacionamentos onde que o homem realmente é um banana. Sim. Né? Convenhamos. Claro. Tem muita gente, assim, que se relaciona com aquele homem que ele tem a energia masculina ali, mas é um masculino. Né? Eu falo pra minha esposa, a única parte que eu tenho uma energia masculina é quando tem a questão de energia. De levar choque. Eu tenho... É um medo, tá, gente? É um medo. Eu realmente me tremo. Sim. É bizarro, tá? É bizarro. Eu tenho muito medo de energia, tá? Energia elétrica. E é o único momento, assim, que eu não consigo fazer nada em casa. Nada. Ser o homem da casa. Ser um homem. Aí eu falo, amor, hoje eu não vou conseguir ser o homem, vai pedir pro teu pai. Porque eu não consigo. Eu tremo na base. É muito bizarro. Mas assim, ó. Tá, ok. Temos esses homens bananas no relacionamento. Como é que a mulher ela consegue inverter isso? É pelo exemplo? Ela se torna feminina antes? Ela explica que ela gostaria de um homem masculino? Porque assim, ó, mesmo explicando o que é um homem masculino para esse homem meio banana, ele tem que querer. Né? Claro, não basta exato. a mulher chegar e falar, poxa, homem, eu gostaria que tu fosse um homem real. Né? E aí Tomasse iniciativa, tomasse enfim. iniciativa, escolhesse o que a gente fosse comer, Claro. né? Sei lá, coisas mínimas, né? Básicos, que seriam aquele gostosinho num relacionamento, né? Sim. Então, como é que, primeiro, tá? Pra essa mulher se tornar mais feminina, no caso, se ela quiser, né? Se ela não quiser, tudo bem, ok. Existem relacionamentos que podem dar certo. Mas se ela quer trocar isso, de ter mais essa feminilidade, parar de ser o homem da casa, como é que ela faz? E depois, né? A gente pode continuar. Como é que ela pode instruir esse homem a ser mais masculino? Perfeito. Começa pela cura do feminino, que é a cura de questões emocionais. Quando a mulher ela tá muito masculina, ela não se permite sentir, ela não se permite ser vulnerável, ela não se permite descansar, ela não se permite chegar em casa e abrir pro marido que teve um dia cheio. Ela tá irritada e ela explode e ponto. Então, começa pela cura do emocional da mulher. A mulher, ela precisa acessar essa vulnerabilidade. Ela precisa acessar aquele choro, aquele cansaço. E ela precisa também pedir ajuda. Então, essas mulheres muito masculinas, que a gente chama de super-heroínas, que salvam o mundo e não se salvam no fim do dia, elas estão cansadas, irritadas e não conseguem pedir ajuda, não conseguem entrar nesse feminino.
sabe? De relaxar, de soltar, de dizer, e agora eu preciso que tu prepare a janta ou escolha onde a gente vai jantar. Elas continuam masculinas dentro do relacionamento e dentro de casa. Então, começa um pouco pela percepção, né? De que não consegue entrar nesse feminino, não consegue entrar nesse emocional, nesse lugar de vulnerabilidade, que também é ser mulher, e na falta de comunicação, de diálogo, do óbvio. Então, tudo isso acaba gerando muitos conflitos nos casamentos. E para que a gente possa inverter esses papéis, eu sinto muito que a mulher ela vai tomando consciência disso, e o caminho para que isso aconteça é a comunicação. Porque quando a mulher está muito masculina, ela geralmente está se comunicando com o marido de um jeito que está educando, está sendo ríspida, está sendo agressiva, porque ele não faz nada, porque eu tenho que resolver tudo. E quando ela, nesse caminho da comunicação, consegue ser mais branda, mais doce, mais paciente, ela consegue ser levada a essa cura emocional também. Praticar a paciência na marra. Sabe? Então, é aí que a gente vai aos poucos invertendo esses papéis. Eu preciso que hoje tu decida o que a gente vai fazer, porque eu tô cansada demais. Então, ela vai levando o homem para essa ação, sabe? Legal. Que ele tome essa frente. Então, ela precisa ter essa percepção, e eu sinto que o caminho para isso é muita comunicação. Olha só, se eu puder agregar alguma coisa para vocês também, ou aqui nessa conversa, é que é uma coisa que eu faço e a minha esposa faz muito bem, que é elogiar ou falar que gostou de alguma coisa que eu fui masculino ou que ela foi feminina. Ótimo. E eu não tô falando aqui de querer doutrinar a minha esposa ou ela me doutrinar. É questão de falar do que eu gosto. Desde o começo do relacionamento, e eu gostaria da gente tocar nisso, dos pilares de um relacionamento, tá? Que a gente poderia conversar. Eu ainda tenho a parte das ordens do amor, tá? A gente vai falar sobre isso, tá? Mas uma das coisas que eu faço é falar, poxa, adorei que tu fez a maquiagem, porque agora ela é mãe, né? Eu sou pai. Sim. Então, em alguns momentos, ela vai se deixar pra cuidar do filho. Claro. Tá? E o homem está ali pra cuidar da mulher, Sim. que a mulher cuida do filho. Tá? Não que eu não vá cuidar do filho, tá, gente? E da casa também. Da casa também. Exatamente. Então, assim, poxa, ela tá sobrecarregada. Em alguns momentos ela não vai conseguir fazer a maquiagem, ela vai deixar o feminino, certamente, com certeza, porque ela tá cuidando de um filho. Mas em alguns momentos, quando ela faz maquiagem, eu elogio. Eu falo, poxa, eu adoro te ver de maquiagem. Fiquei muito feliz que tu teve um tempo, né, pra fazer a maquiagem e tudo mais. Agora ela tá sem fazer a unha. E eu tô falando pra ela, eu fico com o bebê. Mas aí ela fala, mas se ele chorar? Não, mas eu fico. Eu coloco ele aqui, ó, pra dar o TT. Sim. Tá? Então, é interessante que você elogie o seu marido também. Ou fale pra ele, poxa, eu gostei que tu foi lá e trocou a tomada. Que não vai ser o meu caso. Infelizmente. Então, inclusive eu tenho um monte de tomada lá pra trocar. Já vi vários vídeos na internet pra trocar. Mas enfim, isso daqui é outro papo, tá, gente? Então, elogie o homem. Elogie e fala assim, poxa, eu gostei que tu fez isso lá no restaurante. Abriu a porta pra mim, fez tal coisa. Porque isso meio que vai doutrinar ele. Ele vai se lembrar, poxa, ela gostou disso, vou fazer de novo. A não ser que o cara seja banana, tá, gente? Aí é complicado, né? Mas aí, Loli, eu quero falar sobre essa questão dos pilares e de como ter um bom relacionamento. Porque eu tô vendo aqui que a gente tá entrando num assunto muito gostoso, que é entender realmente como funciona um bom relacionamento. Sim. E eu queria que tu me falasse, o que tu vê de um bom relacionamento? Ele tem que ter diálogo? Quais são os pilares de um relacionamento? Tem esse tipo de conversa. Tem que ter no comecinho do relacionamento? Dá de fazer na metade? Dá de fazer quando ele já está quase acabando? Como é que tu vê essa situação? É possível. Acho que um dos principais pilares é essa comunicação. E agora, o que tu tá falando sobre elogiar, enaltecer a mulher, né? Quando ela tá fazendo algo que tu gosta. E trazer isso, comunicando pra ela, é uma comunicação assertiva. Então, é algo em que ela compreende e pode mudar, pode fazer mais, porque ela sabe que tu gosta. Então, eu sinto que isso é um dos pilares pra relação dar certo. E um outro é a gente entender também essa bagagem que o outro traz, as questões que ele traz pro relacionamento em si e como vocês processam isso no caminho. Mesmo, por exemplo, que eu esteja num casamento de anos e eu me perceba com papéis invertidos, é possível salvar a relação. Que eu esteja prestes a um término, ao divórcio, a uma separação, porque eu não aguento mais. Se eu ainda quiser olhar para minha relação e mudar, porque os dois precisam querer isso também, né? Os dois precisam querer salvar o relacionamento e dar certo. É possível, cada um faz a sua parte. Dentro da constelação, a gente fala que um relacionamento é 50% de um, 50% de outro. E precisa de ambos para que aquilo dê certo. E a comunicação é a conexão, sabe? Então, por exemplo, quando as mulheres estão muito nesse masculino,
e acabam ficando irritadas demais, elas diminuem o homem, querem educar o homem, entram no papel de mãe. Isso é disfuncional, isso perde força, né? Então, um dos pilares é essa comunicação assertiva. E eu sinto que nós, mulheres, eu digo que os homens são a cabeça e as mulheres é o pescoço, ela pode direcionar pro que ela quer. Quando a mulher é sábia. Então, muitas mulheres, elas não sabem pedir pro homem aquilo que desejam. Sabe? E eles se tornam mais bananas ainda. Então, a partir do momento que a mulher é sábia, que ela entende que pode direcionar a relação, sabe? Que pode trazer o homem para aquilo que ela deseja. Por exemplo, o cara nunca pensou em casamento e filhos, mas é um desejo dela. A mulher, ela tem como trabalhar na cabeça do homem. Sim, com certeza. E convencê-lo. É mais fácil da mulher fazer isso com ele do que ele com ela, sabe? Então, eu sinto que a mulher sábia, que se trabalha emocionalmente, que consegue trazer essa comunicação mais assertiva para a relação e entende também dessas bagagens, que é o que a gente estava falando, né? Do seu passado, das suas travas, a relação pode dar certo. É que assim, é entender que mulheres se comunicam de um jeito X e homens se comunicam de um jeito Y. Duas máquinas diferentes. É entender a forma que ele se comunica, a forma que ele age. Mas aí, com certeza, eu entendo o lado da mulher. A mulher desgastada, a mulher que, cara, carrega a casa inteira em cima das costas enquanto o homem tá trabalhando. Claro. Dá de entender que, poxa, eu já falei isso milhares de vezes. E a gente vê isso nos comentários do Instagram. Ah, mas isso é bonito na internet. Na vida real, eu já falei várias vezes. Ele nunca faz e tudo mais. Mas é aí que tá. Não é colocando a mulher como a pessoa errada e o homem como vítima. Mas eu acredito que é interessante a gente olhar a forma como a gente se comunica realmente com a pessoa. Porque assim, ó, não é que não existe uma forma de dar errado. Mas a melhor forma possível é se comunicar da mesma forma com que o cara ou a mulher se comunica. É a mesma coisa do que tu dar um monte de presente pra um cara que Como é que é aquele negócio dos 5 linguagens do amor. linguagens do amor. Isso, obrigado. Tu encheu o cara de presente e a linguagem do amor dele é... Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Vai funcionar um presentinho aqui, um PlayStation 5 aqui e tudo mais? Vai, ok, vai funcionar. Mas tu não tá falando com a linguagem dele. Exato. Tu tá falando ele tá entendendo B, ou ele queria entender B. Exato. Então, assim, é interessante que você entenda a linguagem, a comunicação. E outra... Os homens, não vou dizer que são todos, mas na maioria das vezes não entendemos entrelinhas. Exato. E mulheres são muito de detalhes, mandam um textão e o homem só lê a primeira frase. Isso acontece muito. Verdade. Eu sou assim, Sim. E assim, eu falo pra minha esposa, amor, se tu quer uma coisa, me fala. Seja mais prática. Às vezes ela fala assim, amor, precisa comprar fralda. Mas ainda tem fralda lá. Sim. Eu fico pensando, tem fralda? Sim. Ok, quando chegar aqui nesse tanto de fralda, eu acho que dá de ir lá e comprar. Sim. Mas a minha esposa, ela quer que compre antes. Claro. Então aí eu falo pra ela, amor, se tu quer que eu compre, tu fala que eu compro. Claro. Tá? Mas aí, com certeza, novamente, voltando naquela questão, dá de entender as mulheres sobrecarregadas. Sim. Dá de entender. Para essas mulheres que estão sobrecarregadas, que têm dificuldade realmente na comunicação com esse homem, é interessante que a gente pare de olhar para essa mulher e veja o que realmente esse homem está fazendo de errado e seja interessante realmente a mulher começar a recapitular esse relacionamento e pensar, vale a pena estar com esse homem? Ainda dá de corrigir esse homem? Ou será que é muito mais olhar para dentro da mulher em si para resolver esse relacionamento? Sim. A gente entra no ponto que nós poderíamos trazer as ordens do amor. Vamos falar sobre essa ordem de amor. Para que a relação dê certo. Okay, exatamente. E muitas mulheres, por exemplo, essas dos comentários, eu já falei 1000 vezes e ele ainda não entende. Muitas vezes elas estão entrando no lugar de mãe desses homens. Um lugar errado, que não é delas. Então, eu tô falando, mas tu não entendeu ainda, eu já me cansei de falar isso e eu quero que tu faça e tu não trocou ainda aquela lâmpada, sabe? Então, elas trazem essa comunicação mais agressiva, invertendo os papéis, né? E aí, isso, quando a gente traz essa disfunção, o relacionamento, ele não tem como dar certo, mesmo, ele perde força. E o que as ordens do amor falam sobre isso, né? Quais são as 3 leis que regem o relacionamento? O meu pertencimento, de que todos têm direito no sistema, todos têm um lugar no meu sistema. Os pais, os avós, e cada um tem as suas responsabilidades. O dar e receber, que é onde pesa as relações. E se uma mulher está no lugar da mãe do seu parceiro, ela se vê maior que ele. Ele não é capaz de fazer isso. Ele é um banana. Ele não consegue ainda fazer aquilo que eu pedi. Ela tá na comunicação super agressiva e tá num lugar maior. E o casamento, os dois têm o mesmo tamanho. É de igual para igual. E essa troca do dar e receber, ela precisa estar sendo justa.
Da mesma forma que eu tô me doando, eu tô recebendo, né? Então, se eu tô falando e eu não recebo essa atenção, é lógico que ela vai estar cansada, sobrecarregada, tudo isso, né? E tem a hierarquia. Então, é outra lei sistêmica que fala sobre o respeito a quem veio antes, né? Então, tem os grandes, tem os pequenos. Por exemplo, um casal que tem filhos, né? Eu tenho um de 6 meses, tu tem um de 5. Vocês vieram antes que os filhos. Vocês precisam se priorizar. Então, se a mulher, ela coloca o filho no lugar do marido, ou seja, ela dá total atenção pro filho, isso acontece muito nos primeiros anos de vida, mas há um ponto que ela não se perca do marido, né? Então, se ela inverte esse papel, só olha pro filho e deixa de olhar pro marido, gera essa disfunção também. Então, a gente precisa entender que o marido veio antes, que ele tem um lugar de honra, que eu preciso alimentar o meu casamento para que eu possa dar certo e conseguir passar o melhor pro meu filho também, né? Então, tem essa hierarquia também. Então, essas disfunções, né, dentro do que a gente percebe do dar e receber, de às vezes colocar um papel errado dentro da relação, me torno mãe do meu parceiro, dou mais prioridade pro meu filho. Algo que acontece muito em relacionamentos é quando o passado não tá bem resolvido. Então, tem um ex que eu nem quero falar. Eu vivo isso na minha vida pessoal, que eu me casei com um homem que já tinha uma filha. Ele já veio de um casamento. Então, se eu não aceitasse aquilo, era muito difícil de a gente dar certo. Porque ela faz parte da bagagem dele e faz parte da nossa vida. Então, existe essas questões, né, que eu digo que são estruturas invisíveis que regem os relacionamentos e que às vezes a gente percebe algumas disfunções acontecendo. Perde força, se tem alguma coisa fora do lugar. Se esse dar e receber não tá equilibrado, tudo isso. E a comunicação é a base também, né? A comunicação não tem como, o diálogo é muito importante. Eu quero falar sobre os erros nesses 3 pilares, que é o pertencimento, dar e receber e hierarquia. Aí a gente falou da hierarquia na questão dos filhos. Eu quero tocar nesse assunto, tá? Ótimo. Porque assim, ó, foi uma das coisas que mais eu conversei com a minha esposa antes da gente ter filho. Tá. Antes dela engravidar. Que também eu vou chegar lá na parte dos pilares e dar o exemplo do meu relacionamento, que eu já fiz aqui no podcast. Mas eu quero falar sobre os filhos. Olha só, eu deixei bem claro pra minha esposa e ela também. Que incrível ter uma esposa maravilhosa como ela, a ponto da gente estar ligado, assim, em algumas questões. Mas a gente sempre pensou, olha só, no momento em que eu estiver dando mais atenção pro meu filho, novamente, a atenção pro filho é importante. Sim. Mas naquele momento que eu estiver colocando meu filho acima de você, me dá um toque. Sim. Me dá um toque. Vamos sair, vamos dar uma volta. Me fala que eu tô cuidando mais do meu filho do que de você. Exato. E olha só, eu acredito numa coisa, tá? O filho tem que vir antes, em alguns momentos, com certeza. Claro. Às vezes o marido. Às vezes o marido de novo. Às vezes o filho. O filho de novo. Filho de novo. Filho de novo. Ok, tá doente. Filho de novo. Filho de novo. Sim. Marido, tá doente. Marido. Os dois estão doentes. Marido e filho, né? Aí tudo mais. A gente vai equilibrando na vida adulta as prioridades. Sim. Aí se o marido tiver com febre, aí é complicado. Leva ele pro SAMU, tu sabe como é que é um homem com febre, né? Então assim, é muito importante a gente falar sobre essa questão de... Poxa, vamos colocar os pingos no i? Por exemplo, o filho é muito importante. Ok, é importante, mas ainda é o fruto. Né? Ainda tem a árvore, né? Exato. A árvore é a mulher e o pai. Então, é importante que no relacionamento a gente tenha esse diálogo. De que, ok, meu filho é importante, mas o meu marido também é. Exato. A minha esposa também é importante. Sim. Vamos se olhar. Vamos se olhar para que a gente possa se cuidar, para cuidar do nosso filho. E lá na frente, quando esse filho sair de casa... Pra cuidar da vida dele, pra ter uma esposa, ou essa filha ter um marido, a gente estiver unido juntos. Sim. Não ter dificuldade num relacionamento, uma boa base pra receber aquele ninho vazio, né, que todo mundo fala, da melhor maneira possível. Sim. Então é interessante isso. Aí eu quero entrar nos pilares, e aí tu pode completar um pouco com o teu relacionamento, ou que tu sabe que seria um padrão, que seria bem interessante que todos fizessem. Mas eu, no início do meu relacionamento, quando eu e minha esposa já tinha mais à vontade, assim, pra falar sobre alguns assuntos, eu deixei bem claro alguns tipos de pilares e ela também. Eu falei, ok, vamos sentar aqui e vamos conversar o que a gente quer sobre esse relacionamento. Claro. Tu tá comigo pra ter uma família? Isso daqui é só uma brincadeira? Isso daqui é só alguma coisa? Porque eu quero isso e aquilo. Sim. Eu quero ter uma família. Eu não estou falando que eu quero ter uma família contigo, mas a minha intenção é. Se não der certo, tudo bem. Eu quero ter um filho. Você quer ter um filho?
Não é querendo ter um filho com ela, mas Claro, se a gente sim. tá junto é com ela, né? Temos os mesmos objetivos, Isso, né? obrigado. Então, eu falei sobre esses pilares. Ok, a minha família é muito importante. Se eu tiver que cuidar da minha família, eu irei cuidar. Se a tua família precisar de cuidado, eu irei também me disponibilizar. Claro. E minha esposa falou a mesma coisa. Por isso que a gente tem uma grande sintonia na questão familiar. Ela cuida muito bem da família, eu também cuido muito bem da minha família. Isso é ótimo. Eu busquei uma pessoa assim, na real. Sim. Enfim, e aí eu também falei sobre o pilar do sexo, que é muito importante dentro do relacionamento. A importância dela ser uma extensão minha, que eu já dei esse exemplo aqui no podcast, que se eu estiver num banco falando muito agradável com o gerente, falando bem e tudo mais, e aí eu preciso sair para atender o celular e a minha esposa vem e é uma grossa com ele, ela não é a minha extensão. Claro. Então eu preciso de alguém que seja minha extensão, alguém cuidadoso. Claro, eu não vou doutrinar ela, eu vou entender como é que ela é, para que a gente consiga Vão equilibrar. se moldando. E eu pensar, será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Porque eu terminei um relacionamento antes dela, porque, não querendo explorar essa questão, mas ela não se dava tão bem com a avó dela. E era a única pessoa com quem ela tava. Então eu pensei, poxa, se ela não dá bem com essa avó, será que ela cuidaria da minha mãe? Sim. Será que ela cuidaria do meu pai? Eu não tenho essa resposta, com certeza. Mas eu preferi mitigar. Entende? Eu não terminei só por causa disso. Foi outras coisas, mas isso também teve um grande peso. Então, dentro de um começo de um relacionamento, como é que tu abordaria essa questão de que seria interessante as pessoas abordarem os pilares do que elas gostariam de ter nesse relacionamento? O que mais tu falaria para esses novos relacionamentos? O que mais tu indicaria para esses novos casalzinhos que estão surgindo, para que eles tenham um ótimo relacionamento? Sim, eu acho que essa conversa que tu teve com a tua esposa foi decisiva, porque são muitos relacionamentos que acabam indo para lugares distantes e às vezes já estão há 6 meses, 1 ano, 2 anos juntos e poxa, eu queria ter filho e ele não quer, e agora que a gente está discutindo sobre isso. Então, antes de tudo, é a mulher ter clareza sobre o que ela espera de uma relação, o que ela espera de um homem, se ela quer viver mais numa liberdade, algo sem compromisso, se ela busca família, se ela quer filhos, não quer ter filhos, e ter essa conversa é bem importante para filtrar algumas coisas, né? Mas entrando na relação, eu acho muito importante olhar para a bagagem, né? Olhar para a relação com o seu passado, o que a pessoa traz, né, para aquele relacionamento, porque a partir daí, a partir do momento que eu entro nessa relação com essa pessoa, tem muitas coisas que eu posso ir moldando, que eu posso ir evoluindo, que eu vou aprendendo com o outro, né? Eu tô há 8 anos com meu parceiro, hoje a gente já tem um filho, mas eu vivi várias fases, várias curas dentro da relação. A gente não chegou pronto. Eu era uma menina, inclusive, né? Agora eu tô entrando na casa dos 30. Então, assim, a gente vai trazendo esses assuntos importantes e a gente ainda, né? Eu acho que a gente vai reavaliando o relacionamento em alguns pontos que a gente vai vivendo essas fases. Boa. E sempre pensando se a gente tá olhando pro mesmo lugar. Isso é algo que a gente olha também, a gente percebe na constelação. Se os dois olham para o mesmo lugar, se os dois buscam o mesmo objetivo, ou se não, se eles estão emaranhados com algumas coisas mal resolvidas e trazendo essa bagagem para o relacionamento através de conflitos. Então, eu sinto que a bagagem, o que ele traz, é muito importante. Hoje, se eu estivesse solteira e fosse conhecer alguém, eu quero saber como ele lida com o passado, o que ele traz até então. E a partir dali, a partir do momento, né, que eu falo pra ele sobre o que eu quero, sobre o que eu espero da relação, e eu entro nesse relacionamento, eu acredito que muitas coisas podem mudar. Então, tem muitas mulheres também que eu vejo que elas querem um cara pronto, o príncipe, né, que tá com todos os assuntos resolvidos, a vida profissional, a vida financeira, e tá com tudo bem definido, e acabam não ficando com ninguém. Porque não existe o cara pronto, não existe a mulher pronta. A gente vai se fazendo, mas a bagagem até então é importante, sabe? Porque ela vai determinar como que aquele relacionamento vai correr ou não. Se aquilo tem força pra dar certo ou não. Por exemplo, no meu caso, se eu não aceitasse a filha dele, a gente não estaria juntos. Porque ela é uma bagagem dele, é uma extensão dele, né? Então, a gente não daria certo. Então, eu acho que saber desse passado, pra que então eu também seja aberta para entender que eu tenho o mesmo tamanho que o homem. Eu não sou maior que ele, nem menor. A gente já entrou nesse lugar em relações passadas, né? No passado da mulher, em que o homem era o chefe da casa, era a voz da casa e a mulher não era nada. Por isso que hoje elas estão muito masculinas. Entraram num movimento contrário. E aí eu percebo que isso é importantíssimo, sabe? A gente conseguir alinhar e entender que a gente tá de igual para igual e a gente tá olhando pro mesmo lugar, buscando a mesma coisa. Então, isso é importante.
E o diálogo. É o que vai conectar, não tem como fugir. É a caixa, né? É a caixa do Exato. relacionamento. A gente tá aqui, o diálogo é aqui. Toda vez que a gente vai tentar sair do relacionamento, a gente bate no diálogo. Não tem como. E as mulheres também, parece que elas esperam que o homem adivinhe esse óbvio. Por quê? Nós mulheres, nós somos muito sensíveis, intuitivas. Então, se ela tá com o homem, ele não precisa falar, mas ela sabe. O homem não. O homem, ele precisa que fale 3 vezes, às vezes. Até mais. Pra ele entender, sabe? Então, às vezes a gente perde uma relação por alguns detalhes. Às vezes eu vejo relacionamentos que estão em tantos conflitos que, às vezes, um detalhe aqui, sabe? Poxa, conversa com ele de um jeito diferente. Seja mais paciente, releva algumas coisas, sabe? Às vezes não precisa ficar batendo sempre no mesmo ponto. E pode dar certo. E às vezes a gente se perde por banalidades, por detalhes, por falta de diálogo. Sim, realmente. Eu adorei essa questão de falar da bagagem. Já a gente vai falar dos erros ali dos pilares. Mas essa questão da bagagem, eu vou dar o meu exemplo novamente. Sobre aquela questão de saber do passado da pessoa. Sim. Eu vou ser bem sincero contigo. Num dos meus outros relacionamentos, saber do passado da outra pessoa me machucou. Tá. Me machucou. E nesse, eu quis corrigir. Eu falei, olha só, meu amor, eu não gosto que fale do passado dessa maneira ou dessa maneira. Por exemplo, como é que foi o relacionamento com ela, com os ex, alguma coisa mais íntima, ou até mesmo quantas pessoas se relacionou. Eu realmente me machuco me machucava quando eu ouvia essas coisas das minhas ex. Claro. Então eu tentei corrigir dessa maneira. Mas eu sempre deixei bem claro. Se é importante falar, fale. Claro. Não deixe para depois. Se alguém do teu passado está voltando e falando ou brigando contigo, fala, conversa comigo, porque a gente vai resolver esse problema. Não é eu e você contra, é eu e você contra o problema. Sim. Isso é muito importante também dentro de um relacionamento, né? De que às vezes a gente tá brigando entre si, mas na verdade a gente deveria estar brigando junto contra um problema. Exato. Pra resolver isso. É o problema da mulher? Ok. É nós dois resolvendo o problema da mulher. É nós dois conseguindo reconciliar o problema do homem. E eu gostei disso, de olhar pro passado. É realmente importante. Porém, depende, né? Sim. No limite do que você aceita. Não pode ser uma interrogação, né? Um processo de querer saber em todos os detalhes, porque aquilo machuca também. Machuca. É passado e que o passado fique no passado. Mas entender como essa pessoa se relaciona com o passado. Por exemplo, numa conversa que surge em um assunto de ex, ele fala mal da ex, né? É importante saber o porquê, né? Exato. Ele fala mal da mãe também, que vem antes da ex. Então, tudo isso, algo que a gente não vai estar ali interrogando a pessoa e em todos os detalhes, mas a pessoa já vai trazendo um pouco. E a mulher sabe, ela vai decifrando tudo isso, sabe? É a mulher esperta, cara. É só ela começar a ser mais intuitiva ainda na questão do que, esse cara tá me dando esses sinais. É a mesma coisa pro homem. A mulher tá dando alguns sinais que você não gosta, cara, tu tá privando a esposa de alguém. Entendeu? Porque se ela não é tua, cara, ela é de outra pessoa. Se essa mulher quiser, né, no caso. Exato. Mas enfim. E é interessante que a gente olhe pra isso, né, realmente. Mas eu quero também, agora sim a gente vai voltar lá pros pilares, porque eu quero ver os erros mais comuns na questão do pertencimento, do dar e receber e da hierarquia. Sim. Que tu encontra normalmente nos padrões dos teus clientes. É cliente que se fala? Eu chamo de clientes. Clientes, ok. Então, qual é o maior erro, assim, na questão do pertencimento dentro das leis do sistema? Da ordens do amor. Das ordens do amor. O pertencimento, a gente vai para alguns assuntos delicados. Por quê? Todos no sistema têm o direito de pertencer. Os pais, os avós, os filhos, os natimortos, os abortos, os assassinos. Então, por que tem o direito de pertencer, por exemplo, um assassino? Meu avô foi assassinado por um caso de uma cliente onde o pai foi assassinado por uma pessoa fora de si, sem motivo algum, e sofreu esse assassinato. E aí todo o sistema e todas as pessoas ficaram contra esse assassino, lógico, né? Querendo vingança, enfim. Aquilo pertence porque modificou a história dessa pessoa e a história da família para sempre. E aquilo deve pertencer no coração. E aí entra um processo que é mais delicado, né? Isso aí eu quero excluir. Os abortos. Muitas mulheres, às vezes, que sofreram abortos antes de ter o filho, né? De fato, um filho nascer, não incluem aqueles que foram abortados, aqueles que elas perderam, né? Então, por exemplo, teve 2 abortos e na terceira tentativa veio o filho. Ele não é o primeiro, ele é o terceiro. Algumas mulheres não conseguem lidar com isso. Outras se fecham completamente depois de um aborto e não conseguem
nem trazer esse fato à tona. Então, nessa questão de pertencimento, entra esses assuntos mais delicados. Porque muitas vezes a gente vê que algo está excluído do sistema. Alguma coisa a gente não está deixando pertencer, sabe? A gente também tem as exclusões bem óbvias, por exemplo, aquele tio chato e bêbado que ninguém quer na festa de família. A gente exclui, sabe? Sim. E ele tem o direito de pertencer. Não que pertencimento não está relacionado com convivência. Então, aquele tio chato que está sempre gerando conflito, ele tem que conviver em todo o Natal? Não. Mas a gente tem que entender que ele é um tio e ele faz parte da família. Ah, interessante. Agora eu consegui entender essa questão de... pertencimento. Isso, pertencimento. Porque na minha cabeça era lidar com a pessoa. Sim, não. Tá, legal, e legal. Isso é muito tóxico, né? Muitas vezes a gente tem até na nossa base, na nossa raiz, algumas histórias delicadas, por exemplo, casos de abuso, enfim, onde pertencer não é conviver com o abusador, não é conviver com o assassino, mas entender que aquilo modifica a minha vida e que aquilo mudou toda a trajetória da minha vida e, de fato, isso faz parte da minha história, sabe? E aí, para isso, a gente vai vendo até que grau eu convivo, até em que sentido eu deixo aquilo lá no passado, e aí só trago no meu coração que aquilo mudou, sabe? Toda a minha história. Com relação ao dar e receber, essas posturas de um se ver maior que o outro. A gente diz que são tamanhos, né? Nos relacionamentos. Então, por exemplo, num casamento é de igual para igual. Numa relação de pai e filho, os pais são maiores que os filhos. Os avós são maiores que os pais e que os netos, entende? E se eu quero cuidar da minha avózinha, que hoje, sei lá, nas suas condições, não tá querendo fazer aquilo que eu quero que ela faça aquele tratamento. E ela não tá aceitando. E aí eu vou empurrando aquilo pra ela, eu tô me tornando maior que ela. E eu não tenho essa força, eu não sou maior que ela. Eu sou neta, eu posso orientar, avó, quem sabe esse caminho, vamos lá. Se ela não quiser, eu respeito. Eu respeito a opinião dela. Então, eu vejo essa dificuldade, né, dentro dessa lei do dar e receber nos tamanhos. A gente se vê maior que o outro, a gente doa muito numa relação e acaba vendo que não tá recebendo e fica ali, sabe? Buscando algo. Então, tem muito desses conflitos. Entendi. E na parte da hierarquia, como é que funciona assim os erros que tu mais encontra? Na hierarquia, que é respeitar quem veio antes, né? Então, eu percebo também essa... Não é falta de percepção, falta de maturidade, de consciência a respeito, onde eu inverto esses lugares, eu vou invertendo esses papéis, sabe? Na hierarquia, se eu tomo o lugar da mãe da minha avó, eu já tô num papel errado. Sabe? Se eu tomo o lugar de mãe dos meus pais, de mãe do meu parceiro, eu já trago disfunção para o meu relacionamento. Já trago conflitos para o relacionamento. Então, essas leis, eu digo que elas são invisíveis e que muitas vezes, se a gente não entende o meu papel e até que ponto eu tenho os limites daquele meu papel. Por exemplo, como filha, não significa que eu nunca vou querer ajudar a minha mãe e orientar ela. Até, inclusive, na velhice, a gente está para ajudar os nossos pais, para retribuir aquilo que a gente recebeu, que é a vida, mas dentro dos meus limites. Se eu deixo o meu casamento de lado e o meu filho de lado para estar lá só com a minha mãe, eu tô trazendo disfunção para minha vida. Tem que ter um equilíbrio. Eu cuido da minha mãe, mas eu também tenho um filho, eu também tenho um marido, entende? Então, não é que a gente ocupa esse lugar e vai deixando os ancestrais para trás, né? Cada um cuida de si e que se exploda. Não, eu tenho que entender os limites dentro dos meus papéis. Senão, eu vou lá e entro num lugar errado, um lugar que não é meu. E aí, eu trago aquilo pro meu destino. Aquela disfunção, aquele conflito, aquele nó, a vida para. Nesse sentido. Não sei se eu fui clara. Foi claro, esse episódio tá muito bom. Tá muito, de verdade. Que bom. De verdade. Tô adorando, de verdade. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, esse episódio, vai ajudar muitas pessoas em relacionamento, que estão com dificuldade no relacionamento, ou entrando em um relacionamento, faça os pilares, tá? Tem essa conversa com a pessoa. Mas, Loli, eu quero saber agora, na questão, assim, da constelação familiar, e o relacionamento. O que dentro da constelação familiar ajuda nos relacionamentos que estão quebrados? Eu gostaria que tu me explicasse também como seria uma sessão para essa questão. Para a constelação. Isso. Eu digo que quando a gente vai constelar, a gente tem que definir um tema a investigar. Tá. Por exemplo, eu vou constelar a minha vida. O que na minha vida? Porque quando a gente abre o campo da constelação,
Quando eu vou entender o porquê que aquilo não está dando certo, por que aquilo está travado, eu tenho que entender o quê. O que tu quer entender? O que tu quer investigar? É um relacionamento com a mãe, que tá sempre em briga? É o teu casamento? É uma relação com filhos? Então, a pessoa sempre vai trazer um tema específico, né, a ser constelado. E naquele tema, a gente traz essa investigação através do campo morfogenético. Então, algo que eu deixo, assim, muito claro para as pessoas é que constelação não é adivinhação de futuro. Constelação não é energia que vão movendo bonecos ou pessoas, porque tem a constelação com pessoas. Mas sim, é um estudo da biologia e da consciência, porque o Bert, ele estudou a consciência, estudou terapia, ele foi psicólogo. E aí, a gente vai vendo, dentro daquele tema, dentro daquele conflito que ela quer investigar, o que está acontecendo. E o que está acontecendo aparece no campo, porque ele é um campo de memórias, de trocas de informações, que todo sistema, que toda família, que toda empresa tem. E aí, quando a gente acessa esse campo, a gente encontra o nó, a disfunção. Por isso que cada caso, cada alma é uma alma. Cada caso é um caso, né? Existem ali os pontos pra gente investigar básicos, que foi o que tu perguntou, né? Num relacionamento que não dá certo, é pai ou mãe que eu olho? Seria o início, mas pode ser que a gente caia em outro lugar. E como assim eu vou cair em outro lugar? O campo vai mostrar onde tá o nó. E pra isso eu tenho que definir um tema bem Definidinho. Isso. Tá, mas olha só, o que é esse campo? Tu me falou ali nos bastidores que tu faz na água. Faço na água. Esse campo é essa bacia com essa água, é isso? Esse campo é um campo de memórias, é um campo de informações, invisível. Então, existe a constelação de ancoramento com bonecos, onde tu vai trazer o teu assunto pra constelação e tu vai dizer, eu tô aqui perto da minha esposa, eu tô distante da minha esposa, a minha filha tá mais perto dela, mais perto de mim, enfim. E a gente vai fazendo a leitura disso. Como tu vai posicionando os bonecos traz muito do teu inconsciente, traz muito das informações desse campo. É lindo ver uma constelação em grupo com pessoas, que tu vê o campo agindo com as pessoas. Então, eu proponho eventos de constelação no espaço, onde vem 10, 15 pessoas e a gente sorteia algumas pessoas a constelarem os seus assuntos, né? E aí tu escolhe alguns desconhecidos para representar a tua história, digamos, o casamento. E aí vem a fulana te representar, alguém representa a tua esposa, alguém a tua filha. E esses desconhecidos começam a se movimentar na tua frente, de acordo com essas informações do campo morfogenético. Então, pessoas que nem conhecem a tua história começam a sentir coisas que a tua esposa, a tua filha sentia ou que tu sente, começam a se afastar ou se distanciar. Então, eu digo que é muito interessante e curioso ver uma constelação em grupo com pessoas, mas com bonecos e na água, que é como eu trabalho. A gente coloca os bonecos numa bacia de água e a água capta essas informações do campo. Se tu traz e tu mesmo ancora os bonecos da mesa, tu tá ancorando de acordo com essas informações do campo. Ou se a gente pede para algumas pessoas representarem a tua história, elas começam a se mover de acordo com essa troca de informações do campo morfogenético. Então é biologia, não é energia. Sim. Que legal isso. De verdade, eu fico imaginando como é que deve ser uma sessão com um monte de gente, né, na sala. E, poxa, isso que tu me falou, que a pessoa começa a sentir as coisas que o teu cônjuge tem e tudo mais, isso é muito massa, de verdade. É bem interessante. Mas assim, ó, a pessoa saiu da terapia, tá? Ela já vai ter o resultado imediato? Não, porque a alma, ela leva tempo para se movimentar e para mudar de fato. Eu sou uma terapeuta que eu sou bem pezinho no chão. Legal. Eu digo que eu não vendo curas milagrosas e milagre em uma sessão. A gente vai juntos investigar aquele assunto e perceber até que ponto a gente consegue trazer essa mudança. E eu sou muito sincera de falar que, como eu te disse anteriormente, algumas pessoas conseguem só ver o nó. Outras pessoas têm capacidade suficiente para ir desfazendo esse nó com o tempo. E cada uma tem o seu tempo de curar uma relação passada, de curar a relação com a sua mãe. Cada pessoa carrega uma história, algumas mais complicadas. Então, não é tão fácil assim, né? Muitas vezes eu vi de um lugar de abandono lá atrás, com meu pai, e eu dizer, pronto, tô pronta para receber o meu pai. Às vezes isso leva anos. E falando em anos, assim, quanto tempo Na verdade, não é quanto tempo uma sessão leva. Precisa de muitas sessões, assim, pra tu curar algum trauma da tua vida? Ou depende do tema abordado? Por exemplo, se tu vem hoje trabalhar o relacionamento, teu casamento numa sessão de constelação, eu, como terapeuta, não
trabalho dentro desse tema de novo, trago essa investigação de novo em menos de 6 meses. Porque tu vai olhar pro teu casamento e o que tá acontecendo e vai viver a tua vida e fazer o que tu tem que fazer. A constelação, ela te propõe uma mudança de postura. Ah, tá. Através da tomada de consciência. Entendi. Então, dentro da terapia ali, é realmente uma questão de comportamental que tu vai ter logo depois da terapia. Seria isso, então? Isso mesmo. Tu entende o nó e o que eu tô fazendo de errado. Então, que lugar eu tô ocupando que não é meu? Que padrão eu tô repetindo que antes eu nem via? Tem tantas mulheres que, quando entram em constelação, percebem que estão vivendo o casamento dos pais. E nem notava. Sabe? Eu tô lá, tô me separando, às vezes até no mesmo período. Isso é muito doido. Minha mãe ficou casada, sei lá, 10 anos e aí se separou. E aí, quando eu entro nos 10 anos do meu casamento, eu começo a entrar em crise. Sabe? Repetindo padrão, então. Total. E às vezes, assim, na mesma data ou no mesmo tempo. Não é sempre, mas em alguns casos isso acontece. Então, eu digo que são assuntos por partes, mas aquilo vai te trazer uma tomada de consciência, uma mudança de atitude, uma mudança de postura. E aí, cada pessoa carrega uma certa força pra fazer isso acontecer ou não, né? E assim, se a pessoa vai com um tema, tá? Relacionamento. Será que lá do nada, tu pode até contar um relato, talvez, apareceu outra coisa ao invés do relacionamento? Com certeza. E como é que a pessoa lida com isso daí? Já tive, nas constelações em grupo, né? Onde eu falo que o nó tá em outro lugar. E isso eu já deixo bem explicado antes, sabe? Olha, tu vai ver o teu casamento, mas pode ser que a gente caia em um outro lugar. Então, pode ser que exista um nó naquele sistema, alguma coisa que tá ressoando muito mais forte do que olhar para aquela relação em si. E por que a gente pode cair em outro lugar, tipo uma tragédia com um avô? Porque eu não tenho força para resolver o meu casamento se eu não dou um lugar para aquilo antes. Então, aquilo tá tão forte no sistema, voltando naquela memória do sistema de uma forma que tá afetando o destino daquela pessoa que tá, né, constelando, que se eu não olhar para aquilo antes, eu não tenho força para resolver o meu casamento. Por isso que eu posso cair em outros lugares, que muitas vezes são tragédias, mortes, assuntos mal resolvidos, segredos familiares, heranças. Ah, que legal. Tá, agora partindo para uma outra parte que não é de relacionamento, mas é só curiosidade minha mesmo. Na questão da constelação familiar, chega um momento em que a gente consegue acessar, tipo, vários anos... Como é que se chama quando a gente tá indo pra trás? Regressão? Isso, uma regressão. A gente consegue saber sobre nossos tataravó, alguma coisa assim, ou não? Então, tu vai trazer muito do que tu traz na tua consciência pra constelação, o que tu consegue ver. Por exemplo, tem pontos em que a gente cai num lugar na constelação que a pessoa fala, mas eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei o que aconteceu com o meu avô. E aí, a gente respeita, a gente vai até certo ponto, mas a gente entende que lá pode ter acontecido, por exemplo, uma tragédia, que ela não tem noção nem do que foi, a gente fica nesse desconhecido, respeita essa história do avô que, enfim, aconteceu essa tragédia, e aí a gente vai lidando com até onde a pessoa consegue ver, até onde a pessoa traz de informações e bagagem na própria consciência. Por exemplo, essas pessoas que repetem o casamento, né? O casamento dos pais na sua própria relação. Elas vão percebendo aquilo por quê? Porque eu vi o casamento do meu pai e da minha mãe não dar certo. Eu vi o meu pai traindo a minha mãe. E aí, eu vou trazendo esse padrão. Aquela informação tá na consciência da pessoa. Agora, existe sim alguns pontos que vão além. E não significa que aquela pessoa vai regredir e acessar aquela história. Ela vai até onde ela conhece. Ah, tá. Então é muito mais no pé no chão, então, mesmo. Isso. Tá, legal. E a consciência é isso, né? Como ela trabalha o amadurecimento dessa percepção e dessa consciência, a consciência nada mais é do que aquilo que eu consigo ser ciente, ver, né? Até onde a minha consciência alcança, qual é a consciência que eu tenho sobre isso, qual é a percepção que eu tenho sobre isso. Então, isso acaba te afetando, acaba te moldando, acaba trazendo alguns comportamentos. Ah, que massa. E assim, a constelação familiar tem como fazer online também? Claro. É? Tem como fazer à distância. Porque não é energia, né? Então dá de fazer. Isso, essa na água, sim, né? Essa em grupo são eventos propostos. E aí com pessoas mesmo, né? Mas o online, a pessoa pode fazer um atendimento individual.
Porque essa em grupo, tu não precisa trazer muito da tua intimidade, porque são vários desconhecidos. Os eventos de constelação eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha, né? Mas tu traz aquele teu assunto, a terapeuta ela vai abordando, vai entendendo vai trabalhando contigo. Eu já fui em eventos de constelação em que a terapeuta cochichava com a pessoa que estava sendo constelada, né? Para que os outros não soubessem daquela história. Mas o campo estava ali acontecendo, tinha um se aproximando do outro, o outro ficando distante, não conseguindo olhar para alguém. Então, a terapeuta ela vai analisando aquilo e vai trazendo essa consciência para a pessoa que está constelando. Ah, que massa. Cara, muito interessante. De verdade, esse episódio me abriu muita mente sobre a constelação familiar. Muito massa. Tá, ô Loli, eu te perguntei sobre a questão do online, porque agora eu quero saber sobre a tua questão mais profissional. O que tu faz e como é que tu ajuda as pessoas em relacionamento, outras questões da vida e quais são as outras terapias também que tu aborda? Sim, eu venho de uma bagagem, acho que é de mais de 10 formações na área integrativa e holística, né? Mas eu digo que hoje o meu carro-chefe é a constelação familiar e as limpezas energéticas. Então, essa é a forma que eu ajudo as pessoas, olhando para os relacionamentos, para as travas na vida, através do seu sistema familiar, investigando isso. E também trabalhando com a parte mais energética, que são as limpezas, tá? Através da apometria, como nós conversamos. Tu pode só falar bem pouquinho, porque o episódio não é isso. Talvez eu possa trazer a Loli de novo para falar sobre a apometria. Mas rapidamente, o que seria a apometria? A apometria é uma limpeza profunda que a gente faz no campo energético da pessoa. E o campo energético é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. A gente tá aqui trabalhando esses 4 corpos sutis, né? Se a gente for mais a fundo, a gente tem mais. Tá, então vamos fazer o seguinte. Não vamos falar. Pro pessoal que quiser a Loli novamente aqui no episódio, comenta aqui nos comentários se vocês querem ouvir falar sobre apometria e do que se trata e como é que funciona, tá? Comenta aqui nos comentários. Mas, Loli, o que mais tem assim que tu trabalha? Tu falou o reiki, né? Também. Reiki, isso. Então, nessa limpeza energética, eu incluo o reiki, a sessão de barras e a apometria, que é algo mais profundo, né? Barra de axis, né? Barra de axis, isso. Tá. E aí, a gente consegue trabalhar nesses corpos, entendendo o que a pessoa tá trazendo de densidades, né? De travas, de nozinhos. Eu chamo de nós energéticos, porque se uma pessoa chega para fazer uma limpeza, o campo dela tá todo bagunçado e sujo. E essas sujeiras são energéticas, são nós. São crenças limitantes, são bloqueios emocionais e muitas vezes até influências espirituais, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma condição predisposta a uma depressão, eu tô sempre triste, eu tô sempre magoada, sempre me lamentando, não trabalho aquilo como deve, né? Isso dá abertura para influências espirituais também que ressoam com aquilo. Isso a apometria também ajuda de certa forma? Faz essa limpeza a nível espiritual também. A gente vai fazer um podcast juntos novamente sobre a apometria, pode ser? Vou adorar. Então fechado, vocês nem precisam pedir, tá, gente? A gente vai fazer mais. Comenta aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto, que aí no próximo episódio com a Loli a gente vai responder essas tuas dúvidas, caso tu sinta uma energia meio complicada na tua vida. Em casa também funciona? Sobre a energia de casa? Ou é só mais ligado à pessoa? A gente estende a ambientes também. Tá, legal. Então, se você vem passando por alguma coisa de energética dentro de casa, ou de algum estabelecimento, ou dentro do teu trabalho, comenta aqui nos comentários a tua dúvida, que aí eu passo pra Loli no próximo episódio. E Loli, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Tu tem alguma rede social? Instagram, provavelmente, mas tu tem YouTube, outra coisa? Como é que é? Eu tenho só o Instagram e eu digo que eu sou meio bicho do mato. Porque no meu Instagram eu compartilho que eu sou terapeuta, mas eu não sou aquele Instagram que tu chega e ela é terapeuta. Tá. Não, eu sou meio bicho do mato. Mas pode me encontrar no meu Instagram, Loli Oliveira, e por ali vai conseguir o meu contato do WhatsApp. E eu atendo de forma presencial aqui em Criciúma, como também online. Tá, legal. O pessoal vai pesquisar mais online, porque o pessoal não é aqui da minha cidade. E aí o pessoal vai lá no teu Instagram pra te conhecer melhor, tá? Perfeito. E Loli, esse episódio foi muito massa, principalmente ali na questão de relacionamento. Eu sei que a gente veio abordar o constelação familiar. Bom, a gente entrou nesse assunto, mas, cara, falar sobre relacionamento eu acho muito interessante. Tem muita gente com dúvida, passando dificuldades em relacionamento. Sim. A gente vê em comentários do Instagram, né? Às vezes a gente abre um Reels ali fofinho e tudo mais, tem alguém lá se doendo. É entendível, né? Com certeza. E relacionamento é um dos caminhos mais acelerados de evoluir a nossa alma e a nossa consciência aqui. Se relacionando com o chefe, com a mãe, com o marido. Ah, sim. Mostram questões nossas que a gente precisa amadurecer e evoluir, né? Então, relacionamento é o caminho da nossa evolução espiritual. Verdade, verdade.
Verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Somos seres relacionáveis, né? Então a gente precisa do coletivo. Pois é, realmente. Então, Loli, muito obrigado pelo episódio. Foi maravilhoso. Gostei demais. Eu aprendi muita coisa aqui. Tenho certeza que o pessoal também aprendeu. Então, muito obrigado pelo episódio. Eu tá? agradeço também a oportunidade. Foi uma honra poder falar um pouquinho sobre todo o meu conhecimento. E essas perguntas curiosas eu amo. Eu também. Eu adoro ser curioso, né? Eu gosto muito. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Provavelmente a metade do pessoal já foi embora, porque eu já dei tchau. Isso daí é um problema. Nunca faço isso no canal do YouTube de vocês. Deem tchau antes da hora. Mas é que eu queria te perguntar. Se tu tivesse um megafone, assim, pra falar pra todo mundo, alguma questão que tu vê que acontece de padrões de relacionamentos ou padrões nos teus clientes que tu vê e que tu fala, poxa, eu consigo resolver isso, ou eu tenho a resposta pra isso. Ou pra pessoas que estão passando por algum tipo de problema, seja num relacionamento ou não, o que tu diria pra elas? Eu acho que a primeira esfera pra trabalhar a vida num geral é olhar pra quem nos deu a vida. E como a gente tá se relacionando com isso, com a mãe e o pai. Então, se a gente tem disfunções com as nossas raízes, com a nossa mãe e o nosso pai, muitas coisas na vida não tem base, sabe? A gente não consegue evoluir naquele aspecto. Então, se eu pudesse hoje passar uma mensagem pro mundo, seria: olhe para suas raízes, como você está se relacionando com seus pais, com quem te deu a vida. E aí, a partir disso, tu passa a entender muitas coisas. Ah, legal. Fechamos com chave de ouro. Adorei esse episódio. Muito obrigado, Loli. De verdade. Muito obrigado, tá? Que bom. Valeu. Agradeço também. Com certeza. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei. O Instagram da Loli vai estar aqui na descrição do vídeo. O meu Instagram pessoal, o Instagram do podcast, o canal de cortes que agora tá tendo vídeo lá. Eu tomei vergonha na cara e tô postando os vídeos lá, tá? Então vai dar uma acessada lá. Se inscreve lá também pra ajudar, tá bom? E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema na sua vida que você não tá conseguindo resolver, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu possa encontrar alguém da área que possa te ajudar, tá? E também sobre a apometria com a Loli, vai rolar. Eu só peço para vocês comentarem aqui nos comentários alguma dúvida sobre essa questão energética na sua casa, na sua vida, num estabelecimento que você tem, tá? Em qualquer área da sua vida. Comenta aqui nos comentários, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.